falar é Zorobabel e Esdras. Então, a Bíblia diz para a gente que o povo de Deus, ele não queria obedecer o Senhor. Deus, então, mandava os mensageiros para falar com o povo, né, e com Deus. Então, ele dava a oportunidade para o povo se arrepender dos pecados e ser obediente, mas não adiantava nada. Então, sabe o que Deus fez? Deus permitiu que o templo fosse queimado. Então, o que aconteceu? Foi um castigo que Deus mandou para esse povo, né? Então, eles entraram e queimaram esse templo aqui. E esse rei levou também muitas pessoas para um outro lugar muito longe da terra deles. Até que um dia, Deus fez que um novo rei desse uma ordem muito boa para o povo. Falou que eles deveriam voltar para a terra deles e reconstruir o templo do Senhor. Finalmente, o povo poderia voltar para Jerusalém, mas seria uma viagem muito longa. E quem estava liderando esse povo nessa volta à terra de Jerusalém era um homem chamado Zorobabel. É difícil, não é? Vocês conseguem repetir? Zorobabel. Isso. E apesar de todas as dificuldades que eles tiveram, falando que eles não iam conseguir reconstruir o templo, eles obedeceram às ordens de Deus e eles terminaram a construção. Vocês acreditam que ficou lindo de novo? Olha! Fazer isso com minha escavadeira. Então, mas olha só, tudo parecia muito legal, né? Eles tinham reconstruído o templo, só que eles se esqueceram dos mandamentos de Deus. Eles esqueceram da lei de Deus. Mas tinha uma pessoa que chamava Esdras. Essa pessoa ajudou o povo a lembrar de todos os mandamentos de Deus. Então, eles passaram a cumprir as leis. E eles viram que, seguindo os mandamentos de Deus, eles eram mais felizes. Então, o povo aprendeu as leis e o povo passou a segui-las. E quem fez isso foi Esdras, porque ele estudava muito. A família dele toda era de Jerusalém. E ele foi enviado para outro lugar. Então, ele sempre estudou a lei do povo dele. Foi ele o responsável para ensinar de novo o povo de Deus. Olha, a gente ensinou alguns versículos para vocês. Vamos ver se vocês lembram esse versículo. Alegrei-me quando me disseram. Quem sabe? Do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Muito bem, Radassa. É Salmo 122, 1. Agora, eu quero ver se vocês sabem. Quem ajudou o povo a reconstruir o templo? Foi Zorobabel, Elias ou Eliseu? Zorobabel. Muito bem! Zorobabel. Agora a gente vai ver uma outra história. É sobre Neemias. Ele também ajudou a reconstruir algo, só que foi os muros de Jerusalém. Olha ele triste chorando aqui, olha. Por que ele está triste, gente? Porque os soldados, eles entraram dentro da cidade. Isso mesmo, Radassa. Ele está triste porque ele teve uma notícia muito ruim. Ele ficou sabendo que o povo de Deus estava em perigo, que o muro que protegia a cidade tinha sido destruído e os portões todos foram queimados. E aí ele ficou pensando,
se não tem mais muro e não tem mais portão, o povo dele poderia ser atacado pelos inimigos e poderiam morrer. E ele ficou muito triste, ele até chorou. E aí o que aconteceu? Deus deu coragem para ele e ele foi falar com o rei. E aí o Neemias perguntou ao rei se ele poderia ir para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros. E o rei concordou, porque como era uma viagem muito longa, ele precisava da ajuda do rei. Então o rei falou: pode ir que eu ajudo você. E aí Neemias foi para Jerusalém. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele viu que as coisas estavam piores do que ele imaginava. Ele sabia que ia dar muito trabalho, mas ele tinha certeza que Deus ajudaria ele a reconstruir os muros. E aí o que aconteceu? Eles arrumaram primeiro as portas, e aí eles começaram a reconstruir os muros. Eu lembro dessa história. Depois eu posso ir no seu celular só para ver as histórias que eu lembro. Tá bom. E o que é mais legal a gente saber dessa história? Que os inimigos começaram a rir que eles não iam conseguir construir os muros. Só que eles não desistiram. Apesar das dificuldades, de todo mundo dizer que eles não conseguiriam, eles foram adiante. E eles ficavam numa mão a ferramenta, construindo o muro, e a outra mão a espada para lutar. Porque quando o povo, os inimigos viram que eles estavam sim conseguindo, eles começaram a atacar. Então, eles, enquanto reconstruíam, eles lutavam. E sabe o que aconteceu? Depois de 52 dias, o muro foi terminado. Você acredita que eles conseguiram? Não. Quem fez isso, então, foi Neemias, hein? Agora, tem um outro versículo. Vamos ver se vocês lembram. Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande. Isso, Neemias 4:14. Mas sabe, gente, nessas duas histórias, o que a gente vê é que tira de lição é que a gente tem que a gente nunca pode desobedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus sempre. Deus cuida de todos nós e nunca nos abandona. E a gente deve orar sempre e não desistir quando as coisas ficam difíceis. Hoje eu orei hoje quando estava perto do café da manhã. Isso mesmo, Radassa. E olha, obedecer a Deus? Hoje depois dos meus compromissos. A gente pode orar sempre, né, Pedro? E a gente pode pedir sempre para Deus ajudar a gente a obedecer, né? É isso mesmo. Eu sempre fiquei orando mais vários dias. Nenhum dia eu errei nenhuma palavra. E a última, olha, dessas duas lições é que Deus nos dá força e sabedoria para ajudar os outros. Agora, tem o quiz. Vamos ver se vocês sabem, hein? Quiz. Hora do quiz. Por que o povo de Deus estava em perigo? Eu vou falar. Porque o muro tinha sido derrubado? Porque uma árvore tinha sido derrubada? Ou porque uma casa tinha sido construída? Quem sabe? Porque o muro foi derrubado. Uhul! Muito bem! Isso mesmo. Agora a gente vai relembrar a última lição, hein, gente? É sobre Esther. Radassa. Radassa. Muito bem. Isso mesmo, Radassa. A tia Lúcia... Eu me lembro muito dessa história só porque eu sou a Radassa. Quase que Tá você virou uma vendo? rainha. Você deve ser a rainha Isso. da sua casa. Eu nem preciso.
Eu fui ótima na memória. Às vezes eu esqueço, às vezes. Todo mundo, Radassa. Mas olha, eu não sabia. A tia Lu contou para mim que Esther significa Radassa. Radassa, Esther. Não sabia. Porque é o apelido. É, isso mesmo. Então, olha só. A Esther, ela era bela e ela era uma rainha muito bela e muito corajosa, né? E Esther, ela foi escolhida para ser a rainha do rei Assuero. Só que nem mesmo o rei sabia o segredo de Esther. Esther era judia, ela era do povo de Deus. E o seu primo, que é esse primo aqui, ó, era o Mordecai. Ele era primo de Esther, mas ele cuidava dela como filha, porque ela era órfã, então ele cuidava dela. E ele trabalhava no palácio, então ele continuava a cuidar da rainha Esther. A rainha Esther estava dentro do palácio, ele ficava de olho nela para saber se ela estava bem, se estava tudo certo. Tia Lu, o Chico Sapolino não sabe o que é órfã. O que é órfão? Órfão é quando a pessoa perdeu o pai e perdeu a mãe. Os pais dela tinham morrido. Como orfanato. Quem mora no orfanato não tem papai e mamãe, é isso? Exatamente. Orfanato quer dizer que as crianças que não têm papai e mamãe, elas ficam no orfanato. Exatamente, elas são órfãs. Gostei de ouvir a sua explicação também, obrigada. Crianças morram por causa que nenhuma pessoa está dando, então elas tentem achar, procurando por mais possível. Elas moram numa outra casa, né? É isso mesmo. Entendi, tia Lu, obrigada, viu? Então, o Mordecai cuidava da Esther como se fosse a filha dele. Exatamente. Mas ele era primo dela. E aí o rei... Eu também sei que quando uma pessoa que também uma pessoa também pode escolher a criança do orfanato para ser como filho dele. Uhum. Pode. Foi o que o Mordecai fez, né? Outro dia eu falei que eu queria ter mais uma menina. Mais uma. Entendi. E o que esse rei está querendo fazer, tia Lu? Eu não entendi o que o Pedro falou. Então, olha, esse rei, ele nomeou uma pessoa que chamava Amã. Só que ele nomeou essa pessoa para ter um cargo muito importante no palácio. Então, como o Amã era muito importante, todas as pessoas tinham que fazer reverência. Como eles estão fazendo? Todos os guardas, os funcionários do palácio, quando o Amã aparecia, todo mundo tinha que fazer reverência. Só que o Mordecai, olha ele aqui, ó. Ele não fazia. Tá vendo ele aqui no canto? Que todo mundo estava agachado e ele estava em pé? Por quê? Mordecai, ele só obedecia ao Senhor Deus. Então, ele não fazia reverência para ninguém, além de Deus. E o Amã ficou muito triste. Ficou bravo, porque ele se sentiu desrespeitado. O que ele fez? Ele foi lá com o rei Assuero e falou assim, olha, ele contou uma mentira. Ele falou, olha, os judeus, todos os judeus, são maus e perigosos e eles devem morrer. E o rei, como ouviu essa mentira, falou, tá bom, vamos fazer aí um decreto, então, que vamos marcar um dia para matar os judeus, todos os judeus e Mordecai também. Só que ele não sabia que a rainha Esther também era do povo de Deus, porque ela tinha um segredo.
não é? O que aconteceu? O Mordecai ficou sabendo. E Mordecai vestia, por causa disso, que ele ficou triste, que ia matar o povo dele, ia matar ele, ia matar Esther, ia matar todo mundo. Então, ele colocava roupas rasgadas, pegava cinza, se sujava de cinza, porque isso mostrava que ele estava triste com tudo o que estava acontecendo. E aí ele mandou uma mensagem para a rainha. Fala, Ele ficava daquele jeito, para ninguém ver que ele é o primo de Esther? Eu acho que eu não sei se as pessoas sabiam que ele era primo, mas ele fazia isso para mostrar que ele estava triste. Então, ele não colocava roupa limpa, ele ficava sujo. E aí, a Esther... Então, por que a gente estava vendo ele com aquele capuz? O capuz. Porque ele trabalhava lá para o rei. Ele trabalhava lá para o rei. Mas ele ficou sabendo... Ele ficou sabendo que o povo dele ia ser morto e ele ficou triste. E, na época, era uma forma de mostrar que a pessoa estava triste com alguma coisa. Então, é por isso que vocês estão vendo ele todo sujinho desse jeito. E aí ele falou, Esther... Pode falar, Lu. Lu, as pessoas não sabiam que ele era o primo pai da Esther. Não sabiam. Então, era o segredo também. Sabiam que o Mordecai era judeu. Então, ele não contou para ninguém que ele conhecia a Esther. Ele só se encontrava, tá vendo, escondido. Por isso que ela tá vendo ele lá de cima, de longe. Também, ele ia ser morto. Quando ela viu ele com essas roupas sujas, ela percebeu que ele estava muito triste para ele ter feito isso. Exatamente. E também um dia o corredor mais rápido daqui da Ulster Pedro. Vamos ouvir E aí, Pedro. Olha só. O que aconteceu? Ele chegou para Esther e falou, Esther, você precisa mudar a opinião do rei. E aí você vai precisar revelar o segredo para ele. Fez assim, porque ele vai matar todo mundo. E aí ela falou, mas eu não posso aparecer assim na frente do rei sem ser convidada, porque ele pode ordenar minha morte, porque era regra isso. A pessoa tinha que ser anunciada. E ela ia chegar. Só que ela falou, mas então orem por mim. Façam jejum, orem por mim que eu vou conseguir. Ela concordou em tentar. Quando ela entrou na sala do rei, ele recebeu ela bem porque ele ficou encantado. Ele amava Esther, né? Então ele deu ordem para ela entrar e falou: pode falar. Aí ela falou assim: será que a gente pode jantar com Amã hoje? E o rei concordou. Na hora do jantar, ela falou assim para o rei: um homem quer me matar e quer matar o meu povo, que é o povo judeu. E ela revelou o segredo para o rei. E aí ele falou, mas quem faria isso? E Esther disse, Amã. E aí o rei imediatamente gritou, guardas, matem Amã. E Amã, ele foi enforcado. E o povo de Deus foi salvo, né? Então, a Esther, ela se tornou a rainha para salvar o seu povo. Não é uma história linda essa? Sim, é demais. Ela foi muito corajosa, a rainha Esther, né? Foi muito. Você sabia que algumas vezes o Har morreu dentro dessas milhões de bolinhas? Se chama água Atlas. Essa água usa muita água por fora. Várias ondas gigantes de Mas, noite. Pedro, sabe que essa parte de história que você está contando é de uma outra história. E na história da Esther, isso não aconteceu. A Esther foi muito corajosa. A história do rei Ata, mas ele vive aqui.
Ele é muito rápido, ele nem gostava de ninguém. Ô, Pedro, vamos ver se você lembra um versículo aqui. Olha, tem 2 que eu coloquei, mais 2. Ai, ai, ai. Venha. Chico Sapolino não conseguiu decorar esses versículos. É que é muito difícil. Não é. Então- Sabe o que foi? Ele não estudou a história. Você não estudou. Ele não... Desculpa, gente. Eu vi o Calu, mas eu não estudei. Ô, Lu, será que ele consegue lembrar? Ele vai Não, tentar. eu vou... Então fala. Vamos ver se ele consegue falar. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos ao Senhor! Muito bem, Radassa. Muito bem. 95, 6. Muito bem. Agora tem um que eu já sabia. Esse eu já sabia, ó. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama quem? Aqueles que amam a Jesus! Deus. Muito bem. Romanos Aqui. 8, 28. Muito bem. Acertou. E, gente, o que a gente aprendeu com essa história de Esther? Que Deus tem um plano para cada um de nós. Esther, ela foi escolhida. E Deus tinha um plano para que Esther salvasse o seu povo. Né? Deus é soberano e sabe de todas as coisas. E Deus ouve nosso pedido de socorro. A gente pode falar com Deus e confiar nele. Tá bom? Agora, vamos ver se vocês sabem aqui, olha. O último quiz, hein? Deus permitiu que Esther fosse a rainha para salvar o povo judeu da morte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Muito bem! Que legal! Eu gostei muito de ouvir de novo essas histórias, porque eu tinha esquecido de umas partes.